Que Deus me perdoe de falar isso, só que eu cheguei num ponto até de pedir para que ele levasse a minha filha desse mundo, de tão cansada que eu tô de tudo isso. Eu flagrei a minha filha de 16 anos fazendo DP com o meu namorado e meu genro. Eu tenho 2 filhas, uma de 18 e outra de 16 anos. E eu sou separada do pai das meninas desde quando elas eram pequenas. E o pai das meninas, ele nunca foi tão presente, ele nunca deixou faltar nada, nada mesmo. Só que na parte de atenção, educação, essas coisas não existiam da parte dele. E assim, as 2 foram criadas exatamente da mesma forma. Eu nunca fiz diferença entre as 2, muito pelo contrário. Só que, infelizmente, e eu não sei o porquê, a minha filha de 16 anos, ela é terrível. Até os 14 anos dela, ela era mais tranquila, era mais fácil de lidar com ela. Só que depois que ela fez 16, ela se transformou. Ok, eu namorei uma pessoa por quase 2 anos e ele era mais novo do que eu. E quando eu comecei a namorar ele, inclusive, essa minha filha de 16 anos, ela fez um inferno na minha vida. Ela falava que eu não era mais uma novinha pra ficar me aventurando com meninos mais novos. Ela falava que ele só estava comigo por interesse, porque eu era muito feia e muito velha pra ele. Toda a oportunidade que ela tinha de me humilhar, ela aproveitava. E mesmo com toda essa perturbação dela, nós conseguimos aguentar, tanto que depois passou um tempo e eles pegaram amizade, a minha filha com o meu namorado. Tá bom, meses atrás, a minha filha mais velha, ela começou a namorar. E assim, a relação das 2 elas se falam por educação, elas não conversam muito, é cada uma na sua. Elas eram mais unidas, só que depois que a de 16 completou 16, que ela se transformou, a de 18 ela se afastou. E quando a minha filha mais velha começou a namorar, gente, deu pra ver nitidamente a inveja estampada na cara da minha filha de 16 anos. E quando ela descobriu que a minha filha também estava namorando, ela jogava piadinhas pra minha filha, dizendo: eu não dou um mês pra você ser corna, porque ninguém te suporta, você é chata, sabe? Ela sempre ficava jogando também essas piadas pro lado da minha filha mais velha. Ok, esses dias atrás foi aniversário da minha mãe e nós, todo mundo da família, nos reunimos e alugamos uma chácara para comemorar o aniversário dela. Ou seja, foi todo mundo da família para essa chácara para passar o final de semana. Chegamos lá de manhã e quando foi de tarde, essa minha filha mais nova, ela decidiu entrar na piscina. E quando ela foi colocar o biquíni para entrar, ela viu que ela tinha esquecido o biquíni dela em casa. Nisso, ela veio para me avisar que ela ia em casa para buscar o biquíni. Então eu perguntei para ela com quem, né? Quem iria levar ela? E ela respondeu que ela ia ver alguém para levar ela. Nisso, ela olhou para mim e falou assim: posso pedir pro seu namorado me levar? E eu falei pra ela, se ele aceitar numa boa, por mim tá tranquilo. Então ela veio perguntar pra mim se o meu namorado poderia levar ela em casa pra ela pegar o biquíni. E eu falei pra ela perguntar pra ele que se ele aceitasse, né, levar ela numa boa, que por mim tava tranquilo. Então ela foi, perguntou pra ele e ele aceitou. E ali na hora eu fiquei até feliz. Eu fiquei feliz por ver que os 2 estavam se entendendo, por ver que os 2 estavam se dando bem. Na verdade, boba eu, né? Beleza, eles saíram da chácara por volta de umas 2 horas da tarde e assim que eles saíram, eu dei conta que o meu genro, o namorado da minha filha mais velha, ainda não tinha chegado. Então eu fui e perguntei pra ela, né, se ele não ia vir e ela respondeu que ele já estava a caminho. Ok, fui curtir o meu dia. E quando foi 4:30 da tarde, o meu genro, o meu namorado e a minha filha ainda não tinham chegado. Então eu fui e eu perguntei pra minha filha se alguém tinha mandado alguma coisa pra ela, porque eu estava preocupada, eles estavam demorando. E ali a minha filha também falou que estava mandando várias mensagens pro namorado dela, ligando, e ele não respondia, ele não atendia. Então depois disso eu realmente fiquei muito preocupada, porque aquela estrada era muito perigosa e direto acontecia vários acidentes ali. Então a minha preocupação era realmente por medo de que aconteceu alguma coisa com eles. Foi então que eu comecei a ligar e nada de ninguém atender. Então sabe o que eu fiz? Peguei o carro de um primo meu emprestado e eu fui atrás. E a minha filha mais velha foi comigo. Eu até fiz o mesmo caminho que a gente sempre fazia até em casa pra ver, né, se a gente se encontrava e nada. E assim que eu cheguei em casa, o carro do meu namorado estava parado lá na frente. E quando eu vi o carro ali, a minha intuição, ela gritou dentro de mim dizendo assim: entra quieta, sem fazer barulho. Então eu falei pra minha filha: vamos entrar sem fazer barulho. Nisso ela, assustada, olhou pra mim com uma cara assim: mas por quê? Falei pra ela: por nada, eu só quero ver uma coisa. E assim foi, entramos, e assim que nós entramos eu ouvi um barulho vindo do meu quarto.
Eu fui direto pro meu quarto e a porta tava bem encostadinha assim, sabe? Não chegava a estar totalmente fechada. E ali eu já cheguei abrindo. E quando eu abri, eu dei de cara com os 3 na cama. A minha filha de 16 anos, o meu namorado e o namorado da minha filha mais velha. E agora vem o pior. Eles estavam fazendo DP. Pra quem não sabe, os dois estavam cruzando caminhos diferentes, só que ao mesmo tempo. A minha filha mais velha, quando ela viu, ela começou a gritar. Ela foi pra cima deles, ela começou a bater neles. O namorado dela rapidamente se vestiu e saiu correndo, pegou a moto dele e foi embora. E enquanto isso, o meu namorado ali tentando se explicar. E enquanto ele tentava se explicar, a minha filha de 16 anos, ela dava gargalhada. Nisso, ela terminou de se vestir e ela saiu andando e ela passou por mim. Quando ela passou por mim, eu agarrei no cabelo dela, eu puxei ela e eu dei uma surra naquela menina. Eu bati tanto na minha filha que eu acho que o que eu nunca bati na vida dela, eu bati tudo ali naquele momento. Eu mandei o meu namorado embora e eu falei pra ele que eu não ia falar nada pra ninguém se ele deixasse a minha família em paz. Falei, se eu sonhar que você tá chegando perto de novo da minha filha ou de qualquer pessoa da minha família, eu acabo com a sua vida. E ele é bem conhecido na cidade, sabe? Então ele respeitou esse meu pedido. E depois disso eu precisava de um tempo pra minha cabeça, então eu mandei a minha filha morar com o pai. E desde o ocorrido eu não tô falando com ela. Eu quero dar um susto bem dado nela, sabe? Eu preciso que essa menina acorde pra vida. Eu sentei com o pai dela, eu contei tudo pra ele e ele prometeu pra mim que vai fazer de tudo pra colocar juízo na cabeça dela. E eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Eu me sinto muito mal de sentir isso, só que eu não posso deixar de sentir porque é muito mais forte que eu. Só que eu tô tão assim, parece que em paz e feliz dela não tá morando aqui, sabe? Tá uma paz tão grande, tá tão tranquilo morar só eu e a minha filha mais velha. A gente tá tão bem. A sensação de saber que eu vou chegar em casa e eu não vou ter problema pra enfrentar. Eu amo a minha filha, só que eu não aguento mais ela. Ah, e sobre, né, o namorado ex, no caso da minha filha, a gente nunca mais ficou sabendo de nada também. A gente bloqueou ele em tudo, então acabou que a gente não vê mais nada sobre ele, não chegamos a ver mais ele na rua, graças a Deus. E é isso.